A marca da proclamação. Lição número 2 deste trimestre em que estudamos as marcas da vida cristã. E o texto de orientação é o de 1 João 1, de 2 a 4. Na primeira lição vimos que uma das marcas da vida cristã é o testemunho. Hoje veremos que a proclamação é a outra marca da vida cristã. A primeira carta de João é uma ode à proclamação do verdadeiro evangelho de Cristo diante de tantas ameaças que a novel igreja sofria. No verso 2 e início do verso 3 do capítulo 1, ele diz que porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Isso nos leva a compreender que o foco da mensagem de João é a proclamação do evangelho e sua preocupação é a de anunciar, proclamar esse evangelho da maneira mais pura e verdadeira. Por isso diz: o que vimos e ouvimos vos anunciamos. A proclamação é o alvo de João e o de dizer ao mundo que Jesus veio salvar o homem do pecado e trazer-lhe salvação. Essa foi uma marca na vida de João e a proclamação deve ser uma marca em nossas vidas também. E a proclamação produz algumas coisas que devemos destacar e a primeira delas é: a proclamação produz vida. Que coisa maravilhosa! Em meio a tantas ideias filosóficas, em meio a tantas especulações sobre a vida, com alquimistas tentando criar ouro para terem a vida abastada e poções da vida eterna para não morrerem, em meio a ideias de que a matéria é ruim e o espírito é bom e que por isso todos depois da morte serão felizes nos campos elíseos, depois de acharem a perspectiva de perpetuação da vida espiritual através da reencarnação, depois de especularem que após a morte o espírito se funde ao universo e você perde sua individualidade e ganha a multiplicidade. Depois de tantas fantasias, depois de tantas teorias, de tantas possibilidades, João diz que Jesus encarnou, morreu e ressuscitou, que venceu a morte e por isso pode dar vida a quem lhe aceitar como Senhor e Salvador. Depois de João testemunhar que viu o Senhor Jesus morrer numa cruz, que o viu ressurreto, que estava lá com mais de 400 pessoas quando ele subiu ao céu, que estava na festa de Pentecostes e o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Depois de tudo isso, João está afirmando que Jesus é a vida e quando ele proclama isso, ele produz vida aos que recebem esse Jesus que venceu a morte e está vivo. A proclamação leva os homens a encontrar o Jesus que dá vida e a dá em abundância. A proclamação dissipa essas teorias, essas especulações, pois Jesus é a prova viva e João a testemunha de que em Jesus existe vida. A proclamação produz vida e esta é uma marca da vida cristã. A proclamação produz vida, mas a proclamação também produz outra coisa. A proclamação produz comunhão. O verso 3 diz o seguinte: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Por isso podemos afirmar que a proclamação produz comunhão, pois nos faz dirigir a uma mesma direção, mesmo objetivo, mesmo propósito, e além de produzir comunhão entre nós, irmãos e irmãs em Cristo, nos leva a ter comunhão com Deus e seu Filho Jesus Cristo. A comunhão pressupõe um relacionamento, mas aqui não é meramente um relacionamento social, é um relacionamento essencial. Nossa essência verte para uma certeza de que estaremos juntos para toda a vida e vida eterna. Os crentes, Jesus e Deus Pai, é a comunhão para a eternidade. O gnosticismo levava a um afastamento desse plano material, por não haver interesses comuns aqui. O cristianismo raiz pega o oposto, que a partir daqui viveremos eternamente em comunhão. Jesus já iniciou a comunhão com o homem enquanto ser carnal, material, até mesmo pecador e perdido. Ele inaugura uma relação a partir deste plano material para que se estenda por toda a existência do ser. A matéria não é ruim, ela está sim corrompida, mas é criação de Deus e será restaurada. E nessa perspectiva de restauração, todos os salvos compartilharão pela eternidade dos mesmos propósitos, objetivos, metas e alvos de nossa participação nessa eternidade. Vemos então neste versículo que a proclamação produz dois tipos de comunhão. A comunhão
vertical, que é a comunhão com Deus e seu Filho Jesus, pois estamos proclamando a sua glória, e isto nos faz seus adoradores, e adoradores em espírito e em verdade, religando o homem com Deus, e também produz uma proclamação horizontal, que é a reconciliação do homem com seu semelhante, uma ruptura originada lá no Éden, quando o homem rompeu essa conciliação original entre ele e seu semelhante, resultando inclusive no primeiro assassinato, e ocorrido entre irmãos. A cruz é o excelente símbolo desta reconciliação produzida pela proclamação do Evangelho. A haste vertical aponta para a reconciliação do homem com Deus, e a haste vertical horizontal com a reconciliação e a pacificação e propagação do amor ao seu semelhante. O cumprimento do mais importante artigo da lei, amar a Deus sobre todas as coisas e a seu próximo como a ti mesmo. Mas a proclamação ainda produz uma outra coisa muito boa, e é o último ponto de nossa lição. A proclamação produz alegria. No verso 4, João diz o seguinte: estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo, ou a vossa alegria, se cumpra. Esse gozo ou alegria, designado pela palavra grega chara, que significa satisfação ou alegria recebida de alguém, isso nos revela que a proclamação, quando nos chega também, quando a levamos, produz alegria. A proclamação produz essa alegria, pois o que proclamamos é que Cristo é Senhor de todas as coisas e Salvador segundo a misericórdia de Deus. Resulta na certeza de nossa condição de pecadores perdidos e condenados pela justiça infalível de Deus, e que agora, justificados pelo sacrifício vicário de Cristo, somos absolvidos, resgatados, redimidos das trevas da morte e destinados para experimentar a maravilhosa luz de Cristo, retornando ao estado original de nossa criação como criaturas destinadas a servir na presença de Deus para o louvor de sua glória, onde não haverá dor e nem temor, como diz o hino. Essa confiança da salvação produz alegria, e sabemos que ela é oriunda dessa proclamação, e por essa alegria levamos a proclamação adiante, onde a alegria nos faz proclamar alegremente o Evangelho de Cristo. A proclamação produz alegria, e essa alegria é a proclamação, e isso é uma marca na vida cristã. Concluindo, a proclamação é uma marca daquele que foi alcançado pelo Evangelho e o proclama, difundindo vida e salvação. Nesse caminho da proclamação, acabamos nos relacionando com o nosso Deus profundamente, e também com aqueles que agora são chamados por nós de irmãos, por ter a mesma fé e propósito, e isso produz muita alegria. Todos os tormentos da vida não podem roubar a alegria da salvação, não detém a nossa vontade de proclamar, pois sabemos que o alvo dessa mensagem é a nossa libertação das amarras do pecado e dos sofrimentos deste mundo. E nenhuma outra mensagem nos trará tanta certeza de que as soluções de nossos problemas atuais e futuros não se ancoram em especulações e teorias, mas no testemunho daqueles que viram e ouviram o nosso Senhor Jesus, e também daquilo que estamos sendo chamados a ver e a ouvir quando da proclamação do verdadeiro Evangelho de Cristo. Dentre as marcas da vida cristã, a proclamação traz vida, comunhão e alegria. Que esta também seja uma marca em nossa vida, a proclamação do Evangelho. Deus te abençoe e até a próxima aula.